Para a nação analisar nesse momento os comentaristas falando aí sobre os novos reforços do Flamengo e também a preparação do Mengão para a partida contra o Bahia. E teve declaração do Rogério Ceni falando sobre o Flamengo. Vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral deixando seu like. Vamos bater uma meta juntos aí de 3 mil likes. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo no seu celular, no seu computador, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Alexandre é uma realidade, já tem 2 bons laterais no elenco, não é quando a gente fala do Ayrton Lucas, muito competente, o Vinha machucado, só volta na próxima temporada, isso forçou o Flamengo a entrar na disputa pelo Alexandre, que o São Paulo também queria, não é? Muita gente foi lá, consultou, mas ele fechou com o Flamengo. Excelente reforço. Excelente, muito profissional. Um cara que fica tanto tempo jogando fora do país, configurando constantemente na seleção brasileira, merece todos os créditos possíveis. Agora é uma nova realidade, um novo ciclo se inicia para a carreira dele. É um jogador regular, né? Ele é um jogador que consegue defender bem, parece bem no sistema ofensivo. O Ayrton Lucas, na minha opinião, vive um momento muito bom, porque ele ofensivamente ele consegue pisar na área. Acho que vai ser uma disputa bem interessante aí pela posição. O Flamengo joga com o Bahia amanhã, que eliminou o Botafogo. Gostou do gancho? Não, foi muito boa essa. Pontuou. Gostou do gancho? Não, pontuou. Um Flamengo que foi às compras, amigo Prats. O Flamengo colocou a mão no bolso. Né? O Flamengo não tá contratando ninguém, vai acabar a janela. O Flamengo apelou? Inclusive o Rogério, a gente tem o Rogério Ceni falando sobre isso, porque o Rogério Ceni, depois do jogo de domingo contra o Botafogo, ele falou sobre essa ida ao mercado rubro-negra. Dá uma olhada. Eu entendo vocês e vejo às vezes muitos, não, porque o Bahia, favoritismo, essas coisas. Não temos que ser realista, né? Que o favoritismo, nesse caso, ele não pode existir para o nosso lado, né? Contra o Flamengo, não. O Flamengo quando desfalcado, é um grande time. Com todo mundo, é um time melhor ainda. E quando está desfalcado, vai lá e contrata mais 3. E assim vai. É isso aí. Mas o Bahia também recebeu suas contratações. Não agora, né? Não agora. Reforços do Flamengo? Interrogação, como diria Roberto Avalone. Informações dos jogadores que são alvos do time. Gonzalo Plata, equatoriano, 23 anos, está lá no Catar, no Nadi El Sad. Nadi El Sad, quer dizer, o Saad Clube. Certo, Prats? Certo. Começou no Independiente del Valle. Carlos Alcaraz, meio argentino, 21 anos, pertence ao Southampton. Você é jogador de tênis, Abel? Carlos Alcaraz também. Joga um pouquinho, né? E estava emprestado para a Juventus de Turim. Alexandro, esse já anunciado, né? Oficialmente. Lateral esquerdo, 33 anos, Copa do Mundo, Tite conhece muito bem. 9 temporadas na Vecchia Signora. Como diz, uma pronúncia perfeita italiana, o Prats, eu não consigo. Estava livre no mercado. Aliás, o tricolor do Morumbi tentou o Alexandre. Tentou, durante algum tempo. Né? E não conseguiu. O Flamengo foi lá e tem grande contratação, hein? Fator Tite, né? Fator Tite? É um jogador de confiança também dele, né? Era Tite na seleção. Fator Tite. O projeto também. Mas o Prats está dizendo que é fator dinheiro. Claro, o Flamengo é um clube que tem ele se organizou para chegar nesse patamar financeiro, né? Ele é atrativo como projeto para grandes atletas e o Alexandre é um grande jogador. Um jogador que, obviamente, você tem que ver como é que vai estar a parte física, não conseguiu ter muita sequência, lesões, mas é um lateral equilibrado e é um lateral que eu acho que ele vai entregar um leque de opções interessante para o Tite, porque no Ayrton Lucas ele tem um jogador de atacar o corredor, com vocação mais ofensiva, mas um jogador que tem muitos problemas defensivos. Principalmente nessa bola aérea, quando vem o cruzamento, essa inversão nas costas do Ayrton Lucas. A gente falou muito sobre isso, né? Na semana passada. Eugênio Leal mostrou na tela, no Olho Leal. Eugênio mostrou no Olho Leal, a gente falando lá direto de La Paz. O Alexandre é um jogador que ele tem uma capacidade muito maior defensiva. E é um jogador experiente, jogador testado, jogador de seleção brasileira, jogador de
Campeão da Libertadores pelo Santos Futebol Clube. Exatamente. Então, O Cabeção da Baixada mandou mensagem. eu vejo como Cabeção da Baixada. Gostou da contratação? Acabei de receber mensagem dele aqui. provocador. Ele tá sempre na audiência falando: eu sei. ai, saudade de Alexandro na lateral esquerda e Danilo na direita. Mas agora é o Mengão, amigo. O Peixe tá na Série B. Continue. Não, acho que é uma bela contratação por isso, né? Você consegue aproveitar a oportunidade de mercado, o jogador estava em fim de contrato. Sem a presença do Vinha lesionado, você precisava de outra peça para a lateral esquerda. E aí é interessante você ter um jogador com uma característica diferente. Não sei se o Alexandro vai ter o vigor para fazer aquela subida e ir até a linha de fundo. Mas é um jogador que vai conseguir sustentar mais a parte defensiva ali, pelo menos, né? Eu vejo como uma grande contratação do Flamengo. O Flamengo, ele encorpa muito o seu elenco com uma necessidade, né, depois da saída do Vinha, né, depois da lesão do Vinha. Acho que é um jogador para brigar por titularidade ali, porque vai qualificar muito a parte defensiva, o jogo aéreo. Um jogador que pode fazer também uma zaga se for necessário. Você acha que pode jogar com 2 laterais, se for o caso, Dona? Por exemplo, Alexandre, Ayrton, Lucas? Pode. Ele pode fazer a dobradinha, o Ayrton mais avançado, sustentar mais ali com o Alexandro na parte defensiva. Acho que é uma bela contratação do Flamengo. Aliás, é um jogador que em vários momentos ele foi perseguido na seleção brasileira, mas ele sempre foi um jogador muito constante e bom nível. Na seleção e até na Europa. Você falando sério, você não está exagerando? Foi perseguido? Eu vi muito. Perseguido? Os haters? Do público, né? Foi tudo isso, assim? Perseguido? De falar que não é isso tudo, não é jogador para a seleção brasileira. Talvez uma comparação, para quem é mais saudosista ou gosta de observar o que já viu, o que está vendo agora, se você colocar Roberto Carlos, esses jogadores são melhores que o Alexandre. Você toca num ponto. Tecnicamente, por exemplo, você não vai comparar o Alexandre com o Marcelo, por exemplo. Nem com o Roberto Carlos. Características diferentes, mas eu acho... Ainda assim é um grande jogador. Mas eu acho que o Alexandre ele pode ter uma visão diferente do público brasileiro, mais ou menos semelhante ao que o Felipe Luiz viveu. Isso é muito Porque o Felipe Luiz, ele passou a ser muito mais valorizado pelo povo brasileiro quando ele jogou no Flamengo. Porque viram a qualidade, o quilate do jogador, como ele é acima da média. O Alexandre, acho que mais uma vez ele pode ser um jogador mais valorizado quando o público voltar a vê-lo no futebol brasileiro, porque ele era muito bom já no Santos, né? Sim. Já era muito bom jogador no Santos. Pegou o final da carreira do Léo, enfim, mas era jovem, né? Saiu novo do Brasil. E a gente colocou na tela o Alexandro, Alcaraz, Plata, né? Isso. Plata, sem contar o Michael, que também chegou agora, já jogou, já fez gol. Né? Só pra gente ter uma ideia dessas compras, desse mercado rubro-negro, agora reforçando o time depois de lesões e, obviamente, reforçando o time para a reta final do Brasileirão, para a Copa do Brasil, amanhã já tem o primeiro jogo com o Bahia, e para a Libertadores. O Peñarol que se cuide, viu, Eugênio? Claro, Flamengo muito forte. O Peñarol também está contratando. Mostrando o seu potencial, a sua força, mas por enquanto o assunto aqui é Flamengo. Não, mas o torcedor do Flamengo... Não sei por quê. Tem interesse de saber do Peñarol. O Peñarol também está se reforçando? Não pode falar do Peñarol porque Aqui não é no mesmo nível, entendeu? Não, mesmo nível não. O investimento é outro. Contratou quem? O investimento é outro. Os jogadores que não são conhecidos aqui no Brasil. Mas vamos entrar nesse detalhe do Flamengo, que é o foco aqui. O Flamengo traz um lateral esquerdo, ok, recomposição para a saída do Vinha. Ok, Eugênio. Perfeito. Não. Quem tem uma condição de contratar um jogador... Não estou dizendo que foi uma boa contratação. Sim, eu também acho que foi uma boa contratação. Ok, estou colocando aqui, estou analisando em termos de elenco do Flamengo. Eu gosto dele. O Flamengo já tinha trazido o Michael, traz o Plata e o Alcaraz, jogadores ofensivos. Jogadores que atuam mais pelo lado do campo, que vão buscar essas jogadas. Perfeito. Ok. Bom. E para a volância? Porque o Flamengo tem problema na volância. Você hoje tem o Pulgar e quando tem que jogar o Alan, o Flamengo tem tido dificuldade. Léo Ortiz. Léo Ortiz, eu ia falar. É a melhor opção. Léo Ortiz é zagueiro. Se mas precisar ele é a melhor de alguém opção na zaga, volante. ele é a melhor opção de volante. Só que como ele é zagueiro, o Tite só usa em último caso. Ele coloca sempre o Alan, preferencialmente, antes do... Tem aquela coisa de hierarquia de elenco. Algumas vezes no Léo Ortiz, né? Quando tem opção, ele usa o Léo Ortiz quando não tem opção. Quando tem a opção de botar o Alan, ele bota o Alan. Mas tá lá. Tá lá o Alan, só que ele não tá entregando. Não, tá lá o Léo Ortiz. Ele usa quando tem... Quando não tem opção, mas tá lá o jogador. Se você olhar pro meio ofensivo, ok.
você perdeu o Cebolinha. Só que você traz 3 jogadores para ter opção. Para dar opção. Tem espaço no time titular para Alcaraz, Plata, Michael, Luiz Araújo, o Gerson, que às vezes joga aberto, mais o Bruno Henrique. Mas tem 3 competições ali. Então, é por isso que eu tô falando, que precisa de um volante. O Alcaraz Porque quando precisa do volante reserva, que é o Alan, ele não tá entregando. O Gerson pode jogar mais recuado, como já jogou, não pode? Tá bom. O Alcaraz... Não, estou fazendo uma pergunta, pode ou não? Pode jogar. Gerson pode? Pode jogar. Então, o Gerson é o Coringa. Joga em diversas posições. Mas, na minha opinião, o Flamengo deveria contratar um volante, porque quando precisa do Alan, ele não entrega o que o Flamengo precisa. O Alan tá muito mal, realmente eu concordo com o Eugênio, mas eu acho que, apesar do Tite enxergar como prioridade o Ortiz como um zagueiro, a adaptação que ele precisou fazer por conta da falta de opções no período da Copa América surtiu efeito. Eu acho que ele precisa caminhar e pensar, de fato, no Léo Ortiz como volante hoje, pelo que o campo traz. E o Tite sempre fala muito sobre as respostas que o campo traz. A melhor opção hoje para primeiro homem de meio campo no Flamengo por rendimento é o Léo Ortiz. Por marcação, por qualidade. Ele qualifica a saída do jogo. A não ser que o Léo Ortiz peça para não jogar como volante. Aí ele tem que falar aqui. Porque o que a torcida do Flamengo vê é produção, o Léo Ortiz é titular. Está jogando melhor até que o Pulgar, por exemplo. Exercendo essa função. Agora, desses reforços aí, tem o Gonçalo Plata também, eu gosto muito da contratação do Carlos Alcaraz, viu? Aliás, a maior contratação da história do Flamengo. A mais cara? A mais cara. A mais cara, sim, né? Maior, sim. não pode falar de Romário voltando. Claro, eu entendi. Mas, sim, estou falando do ponto de vista financeiro. Um jogador que já era destaque no Racing, foi destaque no Southampton, apesar de ter sido rebaixado individualmente. Teve um empréstimo para a Juventus que não jogou muito, mas ele é um jogador jovem que pode dar um retorno financeiro ainda para o clube e principalmente técnico. É mais um camisa 8, um jogador que tem qualidade na criação, que pisa bem na grande área, tem uma ótima finalização de média e longa distância, cobra faltas. Então acho que é uma contratação para trazer um leque interessante de opções para esse meio campo. Pode ser um cara para jogar mais avançado, acho que ele pode fazer até um segundo ali, né, uma função ali, às vezes, que o De La Cruz exerce. Então, assim, esse para mim é um movimento muito interessante de um Flamengo que em vários momentos buscou muito a grife, buscou muito jogador... Mas ainda busca, né, Donato? Busca a grife, mas eu acho que esse dificilmente a gente fala de um jogador que não está pronto aí do que o Flamengo contrata. Sim, dificilmente a gente fala de um jogador que vai precisar de 2 meses para entender como o clube funciona, como o Tite gosta de jogar, mal Sim. comparando, né? A gente já viu isso no Palmeiras. No Flamengo é uma outra história, um outro perfil de contratação. Mas aí eu acho que tem uma criatividade também. Apesar de ser um jogador com histórico de Premier League, você aproveita uma oportunidade de mercado e traz um jogador que já era monitorado por grandes clubes brasileiros desde a época do Racing. Só que ele era tão bom que ele foi direto para a Premier League, no Southampton. Então, assim, acho que é uma contratação que eleva muito o nível desse meio campo. E a gente está vendo um clube sofrendo muito com lesões, um elenco dilacerado na parte física, o Tite tentando encontrar as soluções dentro desse elenco. E agora a diretoria, até de maneira tardia, nessa reta final, vai entregando o Michael para ser um substituto ali de um Cebolinha, já começou muito bem para jogar pelo lado esquerdo. O Gonzalo Plata acho que é mais para o outro lado, Sim. que é um canhotinho, mais ali Luiz Araújo ou Gerson, né, que jogam ali naquela faixa do campo. E o Alcaraz vai ser um trunfo. Ainda mais a gente tem visto o Gerson muito desgastado, apesar de estar jogando bem, o De La Cruz muito desgastado. Então você coloca um jogador jovem, um jogador com energia e um jogador com qualidade. Eu acho que o Alcaraz foi uma belíssima contratação do Flamengo. Acho que é um jogador para qualificar muito esse meio campo, Abel. Rafael Prats, sua análise desse mercado assim, rubro-negro. São contratações que poucos conseguem fazer por uma série de circunstâncias, obviamente pelo poder aquisitivo que tem, pela organização que tem, pelo faturamento que tem. Então a gente olha o Flamengo contratando jogadores, quase todos eles prontos. Claro que não todos com a faixa etária. O Alexandre tem um momento da carreira com 34 anos, o Alcaraz mais jovem em outro momento, o Plata em outro momento. Mas dificilmente a gente vê o Flamengo contratar alguém que a gente fala o seguinte, não, vai precisar aí de uns 90 dias para entender como o Flamengo funciona, para entender como o Tite trabalha. Todo jogador que você, entre aspas, chega na terça-feira... Talvez o Carlinhos, né? Se precisar na quarta-feira... Uma aposta maior. Que tem mais dificuldade, já rodou em muitos lugares também. Mas geralmente o jogador que chega terça-feira vai jogar quarta-feira. Chegou na terça-feira, desembarcou... você estava jogando lá, tal, aqui, assim, pum, pode jogar na quarta-feira. Então, assim, é um perfil de contratações que o Flamengo tem, né?
O lado bom é que você contrata jogadores muito bons, alguns já consagrados, com uma carreira consolidada, que você tem quase certeza não tem, garantia não tem nenhuma, mas tem quase certeza que todos eles vão dar bom resultado. Uns mais, outros menos. O lado negativo, não. O lado que fica mais escondido nisso é que, às vezes, bons jovens que você tem vão ser cada vez menos aproveitados. O Lohan não vai ficar na frente do Alcaraz, por exemplo. Claro que não, obviamente que não. Então, assim, você tem bons jovens no Flamengo que talvez para se desenvolverem, para jogarem mais, eles vão ter que sair do Flamengo. Porque a maneira como a política do clube é essa. Igor Jesus. Esse perdeu muito espaço, né? Ele hoje é a última opção ali, né, para ser o primeiro homem de meio campo. O Léo Ortiz, por exemplo, nesse posicionamento que o Eugênio está dizendo que o Flamengo precisa de reforço. Mas eu vou te falar, o Tite tem tido muita boa vontade, e é uma marca do Tite, né, pensar muito nessa questão humana, para tentar recuperar o Alan. Porque o Alan está muito mal, ele até teve alguns bons momentos esse ano, mas tecnicamente mal, nível de concentração abaixo, intensidade abaixo. Mas o Alan é um exemplo, Dona. Qual clube no Brasil pode investir, o Flamengo investiu no Alan, com 4 ou 5 anos de contrato, e ficar assim, não tá bem, mas ele pode sair, porque se ele sair o time não vai sentir falta, que tem muita gente boa para jogar. Jogou muita bola no Galo, pode né? voltar, Mas eu acho que o time tá sentindo falta. É um mundo que pouca gente consegue realmente tá mal no Flamengo. É isso daí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho que a qualquer momento o Flamengo pode anunciar novos reforços. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês. Agora faz o seguinte, nação, nos ajude a bater os 300 mil inscritos. Eu peço a ajuda de vocês, a gente sempre traz aqui os conteúdos do Mengão para você, a gente edita, é um trabalho imenso que a gente tem para averiguar as notícias do Mengão para trazer para vocês. Dá aquela moral pra gente bater os 300 mil inscritos aqui no canal Meu Mengão React. É só você compartilhar o vídeo no seu grupo do WhatsApp, pede pro seu amigo flamenguista se inscrever aqui no nosso canal e dar aquela moral, tá bom? E coloca nos comentários aí, nação, já o seu palpite para a partida de amanhã. É amanhã, quarta-feira, 9h30 da noite, o Flamengo entra em campo pela Copa do Brasil. E aí, arrisque o seu palpite nos comentários. Vamos ver o que vai acontecer para essa partida, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.